Olá amigos, tudo bom? Hoje eu vim trazer um projeto de uma iluminação de uma residência que eu fiz. Fica aqui em São Paulo, na Cidade Jardim. E a solução mais ou menos foi o seguinte, ó. A gente tem aqui, atrás desse sofá, existe um aparador, que não dá pra ver nessa foto. Mas, eu vou só pegar minha canetinha aqui pra gente poder pontuar. Essas lâmpadas aqui, ó, estão fazendo destaque desse aparador. A gente colocou ela com um ângulo de abertura de 10 graus, justamente para não estar invadindo muita luz aqui, ó. Dá pra ver, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui, ó, que aqui tem luz, mas aqui a gente já não vai ter a mesma luz, ó. Nesta área aqui, a gente não tem a mesma luz que a gente está tendo aqui, porque é para iluminar esse aparadorzinho que está aqui. Acho que o vermelho fica melhor. Então a gente vai ter esse ângulo de abertura assim, ó. É meio complicado para eu fazer, olhando daí. Mas enfim, é algo em torno de 40, 50 centímetros. Depois aqui sobre a mesa a gente tem um spot triplo, juntou para dar uma limpada, porque a gente já vai ter esse lustre decorativo aqui. Então acho que quando você tem um lustre importante na sala, um lustre que chame atenção, que tem uma proporção grande e tal, eu acho que ele tem que ser único. Se tiver outro pendente e tal, ele tem que estar longe, tem que ter uma história. Então, se você coloca um pendente sobre uma mesa de sala de jantar, que dá uma coroada, né? Você não precisa colocar outro, né? Assim, não é que não precisa, você deve dar uma imponência, dar uma relevância para ele. Então, por isso que a gente optou aqui por trabalhar com embutido, certo? Agora o que eu acho que tem, até aí é o convencional, trabalhar com dicróica, não tem nenhuma inovação assim para falar, vamos gravar um vídeo para trazer o projeto. Mas eu acho que o que tem de interessante aqui seria esse trabalho que a gente fez na Sanca. O que acontece? A gente tem essa parede com uma pedra, que era uma pedra assim, rústica, não sei o termo certinho, mas ela não é polida, ela é rugosa, e aí tem essas listas, né? Como dá pra ver na foto. E aí a gente tem aqui dentro dessa sanca, uma sanca invertida, uma fitinha de LED colocada lá dentro, que a luz rebate e dá esse efeito wall washer. Mas a fita de LED ela faz essa linearidade que vocês estão vendo aqui, porém a pedra, eu coloquei uns spots de AR70 para revelar essa textura da pedra, porque a fita é uma luz difusa, homogênea, ainda rebatida lá dentro, então ela dá uma luz soft, né? Uma luz que não vai ter essa textura. Então a gente fez na verdade dois sistemas dentro dessa sanca. Um com a iluminação indireta, com a fita de LED, que é um sistema econômico, é um sistema confortável, é um sistema que preenche ali o todo, é uma iluminação funcional que a gente colocou uma fita de alto fluxo. Quando a gente chegar nos produtos eu dou as indicações certinhas. Contudo, eu coloquei a R70 para dar para revelar um pouquinho dessa textura. E aí você tem os dois sistemas, você pode deixar só com a R70, só com a fita de LED, ou com os dois, numa situação numa festa, ou quando você precisa de mais luz. Aí nós vamos ter aqui, ó, um detalhezinho dessa sanca para ficar mais fácil de entender. Sanquinha invertida normal, ó, essas dimensões, às vezes, não sei, é que eu falo isso todos os vídeos, quem acompanha já não deve aguentar mais. Mas se você está vendo pela primeira vez, a primeira coisa na descrição aqui do vídeo é um link que vai te levar para o blog da Ilunato. No blog você vai encontrar esse detalhe com as cotas pronto para imprimir. Tudo que eu estou falando já está escrito, todas as fotos que eu estou mostrando já estão lá organizadinhas. Não só desse projeto, como de todos os outros, como do curso de iluminação e de projetos bacanas, internacionais que a gente traz aqui para o canal também. Então, não se preocupe, a gente já pensou em tudo. E aproveito também para convidar para assinar o newsletter, que se acessando o site da Ilunato é a primeira coisa que vai aparecer, o resumo de todos os vídeos da semana
você já vai, a gente dispara uma vez por semana com todos os vídeos, e dá um joinha no vídeo, mas deixa eu só terminar de contar o que a gente fez aqui. O spotzinho de R70, aí como ele já está dentro da sanca, você pode usar um spot básico, face plana, circular, porque ele não vai nem aparecer, né? Ele está ali recuado. Deixa eu voltar, tentar para explicar melhor. Que, ó, o que acontece? Aqui está o ambiente, isso aqui é a parede, isso aqui é a laje, certo? E aqui está o forro de gesso e a luz. E aqui a gente fez uma sanca invertida, 5 centímetros de abertura, 5 centímetros de fechamento. A luz vai rebater aqui e vai voltar para cá, né? Em conjunto tem esse spot aqui que vai produzir essa luz dura, né? Uma luz focada, é uma luz que marca, né? Que é a característica da R70. Mas, o que acontece? A gente pôs uma R70 que é de LED, porém ela tem características de uma R70 halógena, corpo óptico, defletor, refletor, e isso é um único LED, é uma única sombra, é um LED CLB, que é uma bolachinha de LED. Falo bastante desse LED da Stellatech, mas é porque realmente é muito bom. Evo 2, lá no blog que eu estava comentando, você vai ter todos esses produtos, é só clicar que já vai levar para a pesquisa de preço no site da Ilunato, que é um site especializado em busca de equipamentos de iluminação, tem todos os filtros para já facilitar. A fitinha de LED, que é essa aqui, né? A gente tem esse modelo tensão de rede, que é esse silicone de alta resistência, bem mais fácil, você não precisa instalar driver, não precisa soldar, já vem com os conectores, já vem aqui o kitzinho completo. E essa lâmpada de filamento de LED a gente usou naquele pendente decorativo, que apesar de você não ver, a ideia não é ver a lâmpada, a ideia é ver a luz, e quando você tem um lustre decorativo é você ver a manga do lustre, os cristais, não a lâmpada, né? E essa lâmpada de LED tem uma característica dela produzir luz em 360 graus, que a maior parte das bulbos de LED, elas têm esse corpo aqui até a metade de plástico, tem os equipamentos eletrônicos aqui dentro, de drive, um mini driver e tal, e é uma outra tecnologia de LED SMD, e a maior parte da luz vai para cima. Aqui não, a gente tem filamentos de LED. Essa já é uma inovação que dentro aqui dessa rosquinha 27 eles conseguiram incorporar um pouquinho de eletrônica, até por isso ficou com esse anel para dar o acabamento, que ele já é bivolt. Então, os filamentos de LED geralmente são monovolts, né? Ou 110 ou 220. Desculpa, 127 ou 220. E aqui já é o bivolt automático. Ótimo o índice de produção de cor. Branco realmente quente, né? Que é uma dificuldade que a gente tem com o LED. Mas você vê que esse é uma lâmpada que proporciona. É um pouquinho mais caro. Dá para pesquisar preço lá. Tá vindo bastante coisa. Várias importadoras estão trazendo opções de filamento de LED. Essa daqui é da Stellatech, comparando com uma lâmpada incandescente convencional, a lâmpada tradicional, tem 95% de economia de consumo de energia elétrica, 25 vezes mais durabilidade, além de zero de carga térmica, de infravermelho, sustentabilidade, uma série de vantagens. E você, dependendo do tipo de luminária, dá para usar um modelo mais em conta, que é aquele que tem corpo plástico, que vai jogar a luz só para um lado, mas vai depender do modelo da luminária para você ver se o resultado daquela lâmpada vai ficar legal. Então, se tiver qualquer dúvida, lá no site da Ilunato também, eu fico online o dia todo, é só clicar no boxzinho, fale conosco, que eu respondo direto. Beto, tem essa luminária, manda uma foto, tem o WhatsApp também. Essa lâmpada dá certo? Não dá certo? O tamanho encaixa? A rosca tá direitinho? Ou tem um projeto que quer mandar pra gente calcular, tá em dúvida sobre o quantitativo de peças, coloca. Enfim, eu estou à disposição. Pode deixar pergunta aqui no vídeo também que eu respondo. Se tiver urgência, me chama lá no chatzinho. E agradecer bastante, tá bom? Dá um joinha se puder, se inscreve no canal. Tchau, tchau.